Parece que já estamos no Facebook. Ora, parece que já estamos. Muito boa noite a todos os que nos estão a acompanhar, seja através do Zoom, seja através do nosso Facebook. Em, Desde já agradecer aos nossos convidados desta noite. Hoje vamos abordar o tema da saúde, um dos temas fundamentais e dos problemas um, mais importantes e mais urgentes de resolver no nosso Conselho. Dentro do ciclo de debates, este é o terceiro das matérias importantes que decidimos organizar nesta primeira fase de debates que nos vão levar a criar um conjunto de ideias e estratégias, partilhar, no fundo, para termos um programa e um conjunto de pontos fundamentais para aquilo que é a nossa estratégia de resolução dos problemas prementes da população de Azambuja. Dava as boas-vindas e apresentava os nossos convidados desta noite. Certo é que eles não precisam de grande apresentação, são subejamente conhecidos de todos nós e de quem nos acompanha, tendo em conta as funções que têm desempenhado. Em primeiro lugar, apresento o Jorge Roque da Cunha. Eu peço desde já desculpa se aqui e ali, na nossa conversa, me escorregar o formalismo da nossa conversa. Eu sou amigo do Jorge Paulo há 30 anos, pelo menos, de outras lutas. O Jorge Paulo está aqui pela sua profissão. Ele é médico, no Centro de Saúde de Camarate. Julgou, é Camarate, não é? Jorge Paulo, está correto? Mas é uma pessoa que também tem uma experiência política, foi deputado do PSD, já foi candidato autárquico, nomeadamente na Amadora, e há uns anos para cá tem tido um papel muito interventivo também na nossa sociedade, enquanto secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos e uma pessoa que é subejamente conhecida pela participação que a miúdo tem em muitos debates e nas nossas televisões, em comentar as questões da saúde. Do outro lado, temos também o nosso amigo, que conheço há menos tempo, mas o Dr. Ricardo Batista Leite, que é médico, é autor de livros ligados à temática precisamente de toda esta problemática da nossa saúde, que é um problema em Portugal. É professor universitário, é deputado da Assembleia da República, neste momento. Também tem uma experiência autárquica, também está ligado à Assembleia Municipal de Cascais. Ainda é coordenador científico do Departamento de Saúde Pública do Instituto de Ciências da Universidade Católica Portuguesa e é o porta-voz, tem sido o porta-voz do PSD para a área da saúde. E eu aqui acho que, não só em termos do PSD, mas em nome do público em geral, acho que devemos um grande agradecimento ao Ricardo, porque ao longo deste último ano ele tem sido a voz calma e ponderada que aponta as questões sérias. Obviamente não é só ele, mas ele destacou-se particularmente nesta matéria, trazendo uma informação de uma forma assertiva, clara e entendível para as pessoas, no meio de muito ruído, quer causado pelos próprios agentes políticos, umas vezes, outras vezes causadas pela comunicação social e outras vezes pelas redes sociais. Mas ele manteve-se sempre como ali uma referência de credibilidade, de bom senso, que tantas vezes faltou ao longo desta pandemia. Eu acho que devemos esse agradecimento. E depois também dar-lhe os parabéns pelo desafio que aceitou
agora há dias, que soubemos que aceitou também este nobre desafio de defender o mais perto possível e trabalhar o mais perto possível das populações, assumindo a candidatura do PSD à Câmara Municipal de Sintra, e por essa via também desejamos as maiores felicidades. Muito obrigado, bem-vindos aos dois a esta nossa hora, talvez uma hora e qualquer coisa, conforme for andando a nossa conversa. Gostava só de dizer também que quem nos está a acompanhar, quer no Facebook, quer no Zoom, nos comentários, nas mensagens, no bate-papo, podem colocar questões que aqui procuraremos ao longo do debate fazer aos nossos convidados. Nós queríamos dividir aqui mais ou menos o nosso debate em três questões fundamentais. Uma e a primeira, vamos ter que falar da pandemia um pouco, eh, debater não muito a questão histórica do que passou, mas ainda é importante falar do que se está a passar. Do que se está a passar, das perspectivas que temos ainda da evolução e da perigosidade que esta matéria tem, a questão da vacinação, a questão da informação que continua a ser débil, muito, particularmente no Conselho de Zambuja sentimos isso, quer dizer, há informação contraditória e as pessoas andam meias perdidas relativamente à expectativa que criam num dia, relativamente à vacinação e que desfazem no dia a seguir. Eu iria, nesta matéria, temos dois convidados, sendo que um tem acompanhado a questão ao nível, eu ia dizer que mais ao nível político fora daquilo que é a prática médica, mas estava a errar, porque o Ricardo, como sabem, aliás já foi até alvo de muitos comentários, ele faz trabalho voluntário também no hospital, na linha da frente, e portanto também tem essa experiência. Mas eu estava-me a referir mais à experiência que o Jorge Paulo tem, enquanto médico de família num centro de saúde, e como é que isto está a funcionar. Ahm, eu iria talvez começar por Ricardo. Ahm, como é que nós podemos continuar a comunicar e a esclarecer as pessoas hum, relativamente a esta questão da vacinação, nomeadamente a vacinação na região de Lisboa? Nós, ao longo deste ano, tivemos vários problemas na região de Lisboa e, concretamente, ligados ao Conselho da Zambuja. Tivemos a ocasião de falar algumas vezes por causa desses problemas, para se perceber também como é que podíamos atuar e como é que podíamos contribuir para criar soluções, que é isso que é importante. Mas o que é certo é que passou um ano e as autoridades de saúde da região de Lisboa continuam a ter uma gestão, parece-me, caótica de toda esta problemática. Ricardo, o que é que nos podes ajudar a serenar quem ouve, mas apontar aqui também algumas coisas que não estão bem e que precisavam de ser corrigidas ao nosso nível. Muito obrigado, Rui. Obrigado. Obrigado pelo convite e muito boa noite a todos. Um abraço especial ao meu querido amigo e colega Jorge Paulo Roque da Cunha. E dizer que desejo-te a ti, enquanto cabeça de lista, e através de ti todos os companheiros que vão estar numa luta também difícil pela Zambuja, e naquilo que eu puder ajudar, podem contar comigo, embora eu também tenha o meu desafio e vou-me dedicar de alma e coração ao Conselho de Sintra, trabalhando de uma forma abrangente e unificadora, pelo menos é Ricardo, esse o eu tenho a dizer que temi por este debate com a tua participação quando vi aquilo, ai, já fiquei sem coisa, mas Não. como sempre, é uma das características que o Ricardo teve sempre, ao longo do tempo, sempre disponível
para nós e sempre disponível em todas as ocasiões. Obrigado também por isso. Não, pelo amor de Deus, e só se não pudesse é que não estaria aqui. E só tenho pena de não ser presencial, porque tenho saudades de ver todos aqueles que infelizmente já não vejo há demasiado tempo no terreno, por força desta pandemia. Bom, respondendo à tua pergunta, de facto é impossível nós, infelizmente, evitarmos o tema da pandemia neste momento. Seria bom um ano depois já a pandemia fazer parte do nosso passado, mas não é o caso. Houve uma grande esperança depositada nas vacinas que são altamente eficazes e que foram alvo aqui de um processo de certa descredibilização e que prejudicou até um pouco o processo de vacinação, mas infelizmente pela morosidade da chegada das vacinas e da sua distribuição no terreno, há aqui um atraso naquilo que seriam os benefícios, ou seja, vivemos este momento em que temos uma tecnologia que funciona, que são as vacinas, mas não podemos desfrutar delas para acabar com esta pandemia tão cedo. Muito provavelmente só depois do verão poderemos eventualmente ambicionar ver o impacto, e é um impacto que tem que ser sempre muito cauteloso a sua perspectiva, no sentido em que se nós olharmos, por exemplo, para países como Israel, que tem uma vacinação já tão vasta da população, continua a ter muitos casos e é infelizmente ainda muitos internamentos hospitalares. Felizmente aqueles que estão já protegidos pela vacinação já são aqueles que não apresentam casos mais graves, mas isto só para dizer que não basta ter 10 ou 20% da população vacinada, é preciso de facto entrar nos 70%, nos 80% da população vacinada para nós podermos iniciar a tal retoma económica fundamental, na medida em que nós já estamos a viver, paralelamente com a pandemia da Covid-19, uma pandemia social com milhões de pessoas em situação de maior dificuldade do que estavam há um ano, milhares de portugueses e de famílias a serem empurrados para o limiar da pobreza, empresários que já fecharam os seus negócios ou, mantendo os seus negócios, já não sabem como pagar os vencimentos para o mês seguinte, e, portanto, é uma pandemia social que não tem tido a resposta adequada, objetivamente. Quando olhamos para determinados setores da sociedade, que são as primeiras a ser afetadas quando a pandemia se descontrola e as últimas a serem desconfinadas, como é o caso da restauração, da hotelaria, dos eventos de massas, percebemos que essas pessoas estão por sua conta e, portanto, ou vemos microempresas ou médias empresas que tinham um arcabouço financeiro que lhes permitia sobreviver, ou por isso simplesmente desaparecem. E, portanto, vamos ter que lidar com tudo isto, o que tem também consequências brutais do ponto de vista da saúde. Nós sabemos que a pobreza e a doença andam de mãos dadas. E, portanto, quando terminar a pandemia da Covid-19, termos que lidar com os doentes portugueses que não tiveram, muitas vezes, os cuidados de saúde que necessitariam, mas, nomeadamente os doentes crónicos, e o Jorge Paulo saberá de primeira mão, como médico de família, o que isso tem sido. E depois verificar muitos dos diagnósticos que deviam ter sido feitos, mas que não foram. Milhares de casos de cancro, por exemplo, cujos rastreios não foram feitos, são situações que vão, infelizmente, sendo empurrados para o futuro e vão traduzir-se numa morbilidade e mortalidade a médio prazo, com consequências brutais para o país, para o SNS, mas mais importante para as pessoas e as suas famílias que vão ter que lidar com o diagnóstico tardio, tratamentos mais agressivos e, infelizmente, com pior prognóstico. E, portanto, é fundamental nós reconhecermos isso desde já, e o PSD, desde o ano passado, tem proposto múltiplas vezes a criação de um plano de emergência de resposta aos doentes não Covid para garantir que estas pessoas não ficassem para trás, numa mobilização do setor público, privado e social, de uma forma integrada, responsável, organizada, para garantir que essa resposta pudesse ser dada. Infelizmente, da parte do governo, houve sempre um ignorar desta realidade e um solucionar de problemas à medida que eles iam surgindo, que não é a boa forma de se gerir o que quer que seja, como qualquer pessoa compreenderá. E, portanto, eu começava por aqui porque, na realidade, é aquilo que me preocupa mais neste momento. É o conjunto de doentes não Covid e a pandemia social que resultante da pandemia que nós vamos ter que lidar e os candidatos autárquicos, tendo que preparar um programa para os próximos 4 anos, terão que integrar forçosamente essas respostas também no poder local.
porque não tínhamos ilusões. Com este poder central não vamos lá. Ficarmos à espera que venha o governo solucionar os problemas sociais e os problemas de saúde das pessoas, deixaremos as pessoas à espera, deixaremos as pessoas nessa situação de maior vulnerabilidade, e deve ser o poder local a estar na primeira linha de resposta de quem mais precisa. Creio eu que é essa a nossa missão também enquanto autarcas e também enquanto mobilizadores das várias forças locais, sejam as associações, sejam as IPSS, termos sem quaisquer barreiras ou limitações ideológicas a capacidade de integrar todos na busca de soluções para as pessoas. Em relação à pandemia em si, hoje o Presidente da República fez um discurso, a meu ver, excessivamente otimista, na medida em que falava que não teríamos mais confinamentos e que apelava às pessoas para terem sensatez na Páscoa. Bom, eu creio que é preciso ter uma mensagem mais clara. Em relação à Páscoa, não podemos pura e simplesmente facilitar. Infelizmente, este ano a Páscoa terá que ser vivida com a nossa família dentro do nosso lar. Não há outra hipótese. Eu creio que, se dúvidas houvesse, o Natal passado deixou isso muito claro. Quando caminhamos a passos largos para ter 80% dos casos de Covid-19 de variante inglesa, que tem uma mortalidade superior, uma capacidade de transmissibilidade superior, está demonstrado que estão criadas as condições propícias para perdermos o controle. Felizmente, uma parte importante da população dos lares e dos profissionais de saúde estão vacinados e, portanto, esses, felizmente, não terão consequências tão gravosas de uma eventual subida de casos, mas pelo facto de poucas pessoas na população geral estarem vacinadas, corremos o risco, se houver um descontrolo de casos numa parte do território, de rapidamente poder ver uma subida exponencial de casos de Covid-19, levando a um descontrolo novamente da situação. Daí que o PSD tenha defendido que deveria haver um acompanhamento local dos dados e uma capacidade de intervenção local, assim como uma estratégia mais agressiva de testagem, rastreamento e isolamento das pessoas. Quando olhamos para países que têm sido capazes, como é o caso da Dinamarca, que desde o dia 15 de abril nunca mais fechou enquanto país, do ponto de vista macroeconómico manteve-se sempre a funcionar, nós percebemos que foi através de uma testagem massiva, sempre 4 a 5 vezes superior a nós, para além do facto de terem uma capacidade de intervenção no terreno, que sempre que viam que uma parte do território tinha uma pequena subida de casos, rapidamente impunham medidas naquela parte do território, mantendo o país a funcionar como um todo. Não podemos permitir, mais uma vez, por falta de preparação, por incapacidade de intervenção, por irresponsabilidade, nós novamente perdermos o controle e vermos Portugal ser empurrado por uma situação de confinamento generalizado, destruindo ainda mais postos de trabalho, colocando pessoas em situação, mais uma vez, de maior vulnerabilidade. E quando olhamos para a Administração Regional de Saúde, que o Rui falava, nós percebemos que, de facto, há aqui um problema grave a nível da ARS. Há incapacidade de coordenar os esforços. Eu entendo, e tenho defendido isso publicamente, que as administrações regionais de saúde se transformaram nos colossos burocráticos que têm que acabar. E, de facto, mais vale acabar com as ARS, porque objetivamente criam mais problemas do que soluções. Quando eu era vereador na Câmara de Cascais, lembro-me bem das dificuldades com a ACES local, às vezes até para mudar uma lâmpada tinha que ir à ARS. Quer dizer, nós temos que voltar a confiar nas pessoas, a dar autonomia na gestão. Nós temos que acreditar nas pessoas. E, infelizmente, isso é, diria, um dos maiores contrastes entre o PSD e aquilo que são as forças de esquerda que hoje dominam o poder no nosso país. Querem centralizar tudo, não querem confiar em ninguém. E é nesse sentido que eu creio que nós, enquanto Partido Reformista e Humanista, temos que voltar a centrar o sistema naquilo que interessa às pessoas, resolver os problemas das pessoas de forma muito pragmática e voltar a confiar em quem está a gerir no terreno para resolver esses problemas. E quando se olha para a pandemia, mais uma vez, nós temos todas as capacidades para poder evitar perder o controle. Já passou um ano, já aprendemos muitas lições, mas infelizmente continuamos a aplicar a mesma fórmula que aplicamos há um ano atrás à espera de resultados diferentes. E, portanto, é muito fácil olhar para várias partes do território em que nós vemos em que, por exemplo, na ARS Norte, apesar de tudo, têm conseguido dar respostas muito mais eficazes do que aqui na região de Lisboa e Val do Tejo. Sejam capazes de reconhecer os erros e de aprender e melhorar procedimentos. Da parte do PSD temos de continuar, por um lado, a denunciar, mas mais importante, continuar a apresentar soluções como temos tentado fazer até agora. Muito obrigado, Ricardo, mais uma vez. Claro, de forma que as pessoas
entendam isto, embora seja uma pandemia e seja uma situação muito complicada, não é a linguagem complicada que ajuda, as pessoas. Jorge, bem-vindo aqui ao nosso, debate. Hum, Até que ponto é que esta desorientação ao nível da nossa ARS leva, ou se nota com certeza, nos nossos centros de saúde, e como é que isso vai sendo ultrapassado? Porque a única coisa que nós nos podemos agarrar é tantas vezes ao voluntarismo dos próprios profissionais de saúde que, apesar de terem, do ponto de vista organizacional, uma série de dificuldades e de constrangimentos adicionais, ainda assim vão fazendo. Mas ficou muito mais para trás do que ahm, até podemos pensar, provavelmente. Ahm, e quando me dizem que o Serviço Nacional de Saúde aguentou, resistiu, eu tenho uma dificuldade tremenda em ouvir isto quando, e o Ricardo acabou de confirmar, com a quantidade de coisas que ficaram para trás, com a quantidade de doentes que deixaram de ser seguidos, a quantidade de rastreios que deixaram de ser feitos, a quantidade de detecção precoce que não houve e que vai com certeza ter consequências muito para além da pandemia. Nisso, Boa noite a todos. Cumprimentar-vos, agradecer esta oportunidade. Eu só queria discordar um pouco daquilo que o Rui Corsa acabou de dizer em relação à desorientação. Eu acho que há uma grande orientação e esse é o ponto inicial. Há uma grande orientação para basicamente o quê? Para a propaganda. Enfim, será feito. Eu acho que tem de haver o Ricardo Batista Leite, que eu aproveito para cumprimentar, enfim, na sua capacidade de intervenção e de previsão, em determinado momento, defendeu algo que eu também tenho vindo a defender há muito tempo, que é quando isto acabar, quando isto serenar, haver uma comissão técnica independente que possa identificar aquilo que ocorreu nesta matéria. E, de facto, o que ocorreu foi de uma grande gravidade. Enfim, nós não, iremos, vamos fazer o desconto da falta de investimento que já havia no Serviço Nacional de Saúde desde há muitos anos. A Troika veio pôr ainda uma limitação a esse investimento, mas a verdade é que os dados do Tribunal de Contas é que entre 2015 e 2018 houve 520 milhões de euros a menos do que aquilo que foi o investimento durante a Troika. A Troika impôs cortes. O governo socialista impôs cativações. E ainda, muito recentemente, em relação ao orçamento que foi aprovado, o orçamento suplementar, se verificou que aquilo que está orçado nunca é aquilo que é executado. Aquilo que o Dr. António Costa todos os dias anuncia não é aquilo que depois acaba por ser executado. Ainda hoje ouvimos falar em mais uma carrada de caminhões TIR com dinheiro para investimento na saúde. Não é verdade, porque a realidade é que no dia a dia essa falta de investimento se repercute em coisas básicas como impressoras, toners, questões organizativas básicas. E, portanto, estando numa circunstância desta, de um sistema que já estava, enfim, nos limites. Até em recursos humanos, isso também se veio a verificar, depois podemos aprofundar um pouco essa matéria. Temos um governo que só está preocupado com a propaganda, com a mitigação, com a omissão, em determinado momento, foram proibidos os dados de serem facultados às autarquias. Os dados foram proibidos de dar para as universidades, quando isto estava em 100, 150, o número de casos por dia. Era uma gravidade extraordinária. Quando diziam que isto era uma gripezinha, que isto não ia acontecer. E, portanto,
esta atitude de grande facilidade, de grande facilitismo em relação a esta matéria, claro que em relação à cabeça das pessoas, vai depois, mais tarde, verificar-se que, vendo o Sr. Primeiro-Ministro a comer bolas de Berlim na praia, vendo o nosso Presidente da República a beber cervejas alegremente ao ar livre, naturalmente que o sinal que foi dado sempre de que é necessário prudência, distanciamento social, máscaras, todos nos lembramos de Mascarilha, não é? O senhor Mascarilha, que dizia que na Assembleia da República nem pensar, andar ali de máscara, que era uma mascarilha, não era nenhum zorro. E, portanto, eu não queria aqui demorar muito tempo nisto, mas dizer o seguinte, é preciso ter memória, é preciso que se aprenda com os erros e que não se vá nesta conversa que toda a gente, enfim, muitas vezes gosta de embarcar e que, dada a circunstância de haver pouco investimento por parte da comunicação social em especialistas nesta área da saúde, portanto, as pessoas acabam por funcionar muito naquilo que as agências de informação que querem dizer. E, portanto, eu dou só um exemplo. Quando se diz, já se vacinaram 1 milhão de pessoas. Não é verdade. Nós temos os nossos idosos, depois de 4 milhões e 555 mil foguetes, 324 mil inaugurações, nós temos os nossos idosos com mais de 80 anos, só cerca de 30% vacinados com as 2 doses. Há cerca de 40% de portugueses com mais de 80 anos que ainda não têm dose nenhuma. E, portanto, quando se põe a pandemia, como disse na propaganda, quando se põe a vacina naquilo que... Agora vamos vacinar uns polícias, porque é porreirinho termos os polícias vacinados. Temos os bombeiros. Não temos 40% dos nossos idosos vacinados ainda. E, portanto, temos aqui uma dificuldade muito grande em poder explicar depois às pessoas como é que isto tudo se desenvolve. Porque, de facto, mesmo com as vacinas, nós sabemos que vai haver dificuldades, mas pelo menos as vacinas devia-se ter dito às pessoas: bom, o pessoal vai ser vacinado em setembro, em agosto. Depois, se fossem vacinados em maio, escusávamos nós, nos centros de saúde, nos hospitais, estar a explicar aos senhores, que ainda hoje tive 2 pessoas na consulta, a dizer, com mais de 80 anos, porque é que não foram vacinados, já que aquilo que aparece e transparece, esta gestão de expectativas é terrível em relação àquilo que é o dia-a-dia, àquilo que é o stress das pessoas. As pessoas estão em casa, os compradores estão em casa, as pessoas estão a ver a sua economia doméstica a esbroar-se, vê-se todos os dias falar em programas, enfim, eu dou outro exemplo. No outro dia, o senhor Ministro da Economia falou num programa de 7 milhões e meio de 7 mil milhões de euros para ajudar a economia. De facto, aquilo que querem a fundo perdido era cerca de 1,2 mil milhões, porque o resto eram IVA que não era pago e era adiado. E então considerava isso como investimento, porque nós já sabemos, tendo andado estes anos todos, os últimos anos, a aumentar a dívida pública, a capacidade que tem a economia portuguesa, mesmo com a ajuda da Europa, de ajudar, é muito menor do que aquela que tem a Alemanha, porque tem uma dívida pública menor. E, portanto, quando se dá estes sinais de uma forma desajustada, naturalmente se criam dificuldades. Porque a verdade é esta. A verdade é que há cerca de 1 milhão de utentes sem médico. Ainda hoje, a primeira página do Público veio falar em cerca de 50 e tal mil cirurgias que deviam ter sido feitas e não foram feitas. Não é verdade não é só aquilo. Porque mesmo as listas de espera para as cirurgias que aumentaram daquela forma, artificialmente são diminuídas. Porquê? O que é que lhes diz? A partir de 3 meses, muitas das pessoas têm direito a um cheque, não sendo resolvido. No SNS tem direito a um cheque que é emitido. Ontem apareceu uma senhora na minha consulta a dizer que o cheque tinha sido emitido para ela, para as varizes, era uma coisa relativamente simples, mas que incomoda e que era necessária a cirurgia, era em Famalicão e Alcobaça, não é? Portanto, Alcobaça ainda relativamente perto, não é? Mas ela tinha de ir para Alcobaça, tinha de ir a família para Alcobaça, e naturalmente o que é que fez? Não recusou, porque as pessoas podem recusar, e portanto aí passa a zero. E, portanto, a situação que neste momento está, e era isso que eu também queria aqui frisar, o Ricardo também tem
O Ricardo tem chamado a atenção para isto, e a Ordem dos Médicos tem chamado a atenção para isto, e eu também tenho chamado a atenção para isto, não sendo perfeito da desgraça, a pandemia é aquela que nós sabemos, não é? Mas aquilo que está para além da pandemia é algo que mereceria ter tido um tratamento totalmente diverso, totalmente um plano que não devia ter qualquer pecha ideológica, não andou-se a negociar com os privados até abril do ano passado, e ideologicamente não se quis fazer, não se quis chegar a acordo com eles. E devo dizer que eu conheço a negociação. O presidente da Associação Nacional de Hospitalização Privada é um ex-dirigente do Partido Socialista, portanto, estamos aqui a falar de alguém, o Dr. Óscar Gaspar, que, enfim, ideologicamente, enfim, é muito próxima do Partido Socialista. A verdade é que aquilo que eles solicitavam era muito semelhante àquilo que o Estado despende aquilo, quando as cirurgias são feitas no público. É verdade, tem lucro, porque tem custos de estrutura muito menores, tem maior capacidade, tem maior flexibilidade de horários, é verdade, é isso, mas não queriam muito mais do que isso. Portanto, foi recusado a isso. Portanto, houve pessoas que não foram operadas por questões ideológicas, não foram rastreadas por questões ideológicas, e a verdade é que a mortalidade já está aí. Em dezembro foi um ano em que mais se morreu, em janeiro também, mesmo descontando a questão Covid. E, portanto, temos aqui uma situação em que se proibiu os centros de saúde de ter a sua atividade programada. E a verdade é que houve instruções objetivas do governo para que isso não acontecesse. Aliás, ainda hoje, os médicos de família, como vos disse, há cerca de 1 milhão de utentes sem médico, não é? Estão a ser desviados para as áreas dedicadas aos respiratórios, para telefonemas, para acompanhar as vacinações. Em vez de se contratar médicos do exterior, está-se a pedir aos centros de saúde, a exigir aos centros de saúde que acompanhem isso. Naturalmente, depois é impossível que, estando nós, e por acaso tem sido protegido em relação à questão dos doentes dos respiratórios, mas eu vejo os doentes todos, dos meus colegas, que estão esse tempo a fazer esse tipo de trabalho, que não é acompanhar os seus doentes. E por isso, estamos a falar aqui de milhões de pessoas que não tiveram a sua hipertensão vigiada, que não tiveram a sua diabetes vigiada, que não tiveram o seu cancro do colo do útero vigiado, e, portanto, naturalmente, que em termos de médio prazo, tem aqui uma situação de alta gravidade. A verdade é que são pessoas que têm um protesto silencioso, portanto, são pessoas que não protestam, são pessoas que estão preocupadas, são ansiosas, que têm receio em relação à sua saúde, e que também, sendo situações que não seriam, quando parte uma perna, têm de pôr gesso, não é? Então, todas estas doenças de médio prazo e doenças crónicas necessitam dessa vigilância. E, portanto, diminuindo a acessibilidade, diminuindo a capacidade das pessoas em recorrer, e depois dizem, bom, mas os médicos estão a fazer, estão no centro de saúde porque nós queremos uma consulta e não conseguimos. De facto, metade dos médicos estão fora do centro de saúde. Já são poucos, já há muitos utentes sem médico. Metade estão a fazer outro tipo de coisas que não estão a fazer. E, portanto, temos aqui um trabalho imenso de recuperação de confiança, em que, objetivamente, o meu pessimismo tem só a ver com, em vez de se encarar este problema de uma forma séria, de uma forma rigorosa, de uma forma preocupada, tenta-se mitigar. Bom, estamos aqui no centro de saúde da Nazaré, que foi feito com dinheiros da autarquia. E pronto, aí, ok, a autarquia também tem, não sendo sua função também, mas é dinheiro do Primeiro-Ministro a dizer, bom, e temos aqui finalmente uma cadeira de dentista, e vai haver cadeiras de dentista em tudo que é sítio. A verdade é que existem já cadeiras de dentista em muitos sítios, mas não há dentistas, e não há higienistas, e depois quando há higienistas ou dentistas, são pagos são prestadores, são pagos à peça. Não existe material, porque não existe depois material de coisa para esterilizar, autoclaves, não existe essa logística. E, portanto, a dificuldade que existe aqui, de facto, é imensa, porque quando a saúde se é um problema que as pessoas sentem, é objeto de propaganda, temos portanto, esta grande dificuldade. Portanto, o que é que há a fazer?
depois poderemos falar um pouco sobre isto, é ganhar confiança, investir e de facto, aquilo que ficar orçado, aquilo que vier aquilo que estiver previsto ser gasto, e eu termino com isto, enfim, e estes dados são de 2019, e o Ricardo saberá disto melhor do que eu. O produto interno eram cerca de 4,8% do produto interno bruto que era despedido para a saúde mais ou menos em 2019, e que veio no final do ano a dizer que nós temos aqui um reforço de 800 milhões de euros. Já se sabiam que esse reforço dos 800 milhões de euros não chegava para aquilo que estava orçado para do déficit dos hospitais. E, portanto, enquanto andarmos assim, enquanto andarmos desta maneira, a situação vai ser terrível. A parte de economia, nós todos sabemos que a situação vai ser também altamente complicada e temos, naturalmente, aqui de encontrar soluções, temos de mostrar alguma prudência, algum cuidado, e também concordo, atenção, nós estamos numa situação onde os números são limitados, as coisas nos cuidados intensivos estão finalmente a chegar à normalidade, os meus colegas estão a poder respirar um bocadinho, mas atenção, não há nada de estarmos à vontadinha, porque aquilo que acontece nos transportes, um pouco pela área metropolitana, aquilo que acontece no dia a dia, é algo que está muito longe de estar solucionado. Portanto, há aqui questões estruturais que naturalmente são essenciais, e também apelo a que as próprias autarquias, as pessoas que mesmo não estão no poder, que possam ter a questão da saúde como também uma área de intervenção. E, mais uma vez, estar disponível para as questões que, entretanto, forem colocadas. Muito obrigado. Muito obrigado, Jorge. De facto, eu tenho que concordar com aquilo que o Jorge disse, e a gestão de propaganda viu-se logo muito inicialmente, e nós tivemos a noção disso em Zambuja, infelizmente, tivemos a noção disso porque quando começaram a surgir, ou quando surgiu o primeiro surto em Azambuja, relacionado com a atividade industrial e da logística, nós tivemos a noção que tínhamos entre mãos uma bomba relógio, porque precisamente porque foi uma atividade que nunca parou, as pessoas de Azambuja já me ouviram dizer isto muitas vezes, e que sempre esteve a laborar em condições, nomeadamente de transportes, péssimas. E quando procuramos Deixa-me chamar a só, atenção. lembrar, não sei se lembram, o Ministro dos Transportes, em relação à Zambuja, naquele problema da questão da logística, aquilo que disse, nós não nos podemos esquecer disso. É mais uma coisinha, é mais uma linhazinha para pormos na tal Comissão para a Memória Futura. Precisamente. Era aí que eu ia chegar, sabes? Porque fomos nós no PSD que estimulámos a Câmara a tomar uma atitude, porque era preciso rapidamente, com as autoridades de saúde, procurarmos soluções. E numa primeira fase tivemos o responsável do Delegado de Saúde Regional a reunir connosco lá, que foi lá está, era aquilo que falávamos há pouco, aquela de um paternalismo centralista, que eles sabem tudo, e no fundo nós estávamos ali com um problema sério em mãos, e a querer chamar a atenção para a gravidade que o problema podia ter, e o senhor fazia uma intervenção a dizer que nós tínhamos que lavar as mãos. Eu tive que ser um bocadinho ríspido com o senhor e dizer que não estávamos ali a brincar, aquilo não era uma sessão de esclarecimento, mas que estava à frente de pessoas responsáveis e preocupadas não só com a sua terra, mas com as consequências que aquela atividade parar tinha para o país inteiro. Sugerimos nessa altura que se devia fazer uma reunião com todas as empresas da zona para criarmos alternativas para os transportes, porque a CP não tinha mais comboios e, portanto, a situação por via dos comboios não se iria resolver. Conseguiu-se marcar essa reunião, e essa reunião foi transformada numa ação de propaganda do Sr. Secretário de Estado Duarte Cordeiro aparecer nas televisões, em que não houve ninguém das empresas que foram convidadas e que estavam naquela sessão
que abrisse a boca. Portanto, andámos a brincar. Isto foi em maio, para depois ouvirmos o Sr. Primeiro-Ministro, e aqui também tenho que dizer, e o Sr. Presidente da República, 2 meses depois, a dizerem que fomos surpreendidos com a questão da área metropolitana de Lisboa. Se nos tivessem dado ouvidos, não tinham sido surpreendidos. Mas pronto, o meu medo é que, a partir de agora, nesta nova fase que entramos, se tudo correr bem, de pós-vacinação e no caminho para a chamada imunidade de grupo, como é que nós podemos contribuir e uma autarquia, como disse o Ricardo, e muito bem, não pode estar fora disto. Autarquias como a autarquia da Zambuja, gerida também pelo Partido Socialista, que está ao serviço da propaganda do governo, a tentar passar pelos pingos da chuva, a tentar manter aquilo que são as suas promessas eleitorais, o seu programa de obras para chegar à altura das eleições, que ainda não percebeu que vai ter que mudar a sua forma de estar e a sua forma de atuar, porque lá está, sem uma autarquia a ajudar, não vai ser possível resolver. O problema do que falta na saúde, Ricardo, e passo-te a palavra com isto, não se o Estado Central, muito menos este, consegue resolver. Como é que nós podemos contribuir para ultrapassar ao nível local estes constrangimentos e recuperarmos deste atraso, de tanta coisa por fazer que está para trás? Como é que vamos recuperar disto? Como é que podemos recuperar disto, Ricardo? Bom, há aqui uma... É indiscutível aquilo que estavam a referir há pouco, em relação às várias medidas que são necessárias intervir, não apenas nisto, nos atrasos efetivos do ponto de vista de respostas de saúde, mas na incapacidade muitas vezes de planear e preparar perante os desafios vindouros. Como eu mencionei há pouco, nós temos proposto várias vezes que o Governo Central deveria ter um plano de emergência de resposta perante estes atrasos. E diria mais, para além daquilo que o Jorge Paulo relembrou e bem, uma comissão independente para aprender com os erros, até porque há riscos de futuras pandemias, temos que redesenhar o sistema para estarmos melhores preparados no futuro. Não podemos ter constantemente um sistema a reagir perante o momento, porque isso tem um custo humano. Todas as falhas têm um enorme custo humano, como se viu em janeiro passado, com a desgraça que se abateu sobre o nosso país. Agora, em relação especificamente ao papel do poder local, infelizmente, de facto, não vemos um sentido de urgência da parte de quem está no governo, da parte do Ministério, da parte do próprio Primeiro-Ministro, em responder a todos aqueles que precisam da consulta, da cirurgia, dos exames, e nesse sentido, eu creio que o poder local pode lutar por uma resposta de maior proximidade na saúde. E isso, enfim, há vários modelos que podem ser discutidos. Nós temos um Serviço Nacional de Saúde que está muito dependente do poder centralizado, mas nós temos visto, e dou alguns exemplos, por exemplo, no campo da saúde mental, várias câmaras têm investido em respostas concretas do ponto de vista de recursos humanos para poderem, em parceria com associações do setor no seu território, para conseguirem dar resposta àquilo que o SNS não consegue dar. Consegue a Câmara, as câmaras, por exemplo, poderem montar programas de resposta em parceria com os vários parceiros no território, sejam eles público, privado ou social, no sentido de tentar identificar as falhas no sistema e garantir que os doentes tenham acesso que de outra forma não teriam pelos atrasos no sistema. Mas o mais importante, enfim, é o modelo em que eu acredito. Acho que nós temos que ambicionar e temos que lutar enquanto autarcas, enquanto cidadãos, por uma maior autonomia na gestão local. E acredito mesmo que o modelo das unidades locais de saúde que têm sido aplicadas em várias partes do território poderiam ser um caminho para garantir uma gestão do território que não fosse focado na gestão do hospital ou do centro de saúde, mas fosse focado na gestão
da saúde da população, das pessoas. Ou seja, em vez de termos um sistema que esteja orientado apenas para a doença, ter um sistema que esteja verdadeiramente orientado para a qualidade de vida e para o bem-estar. E aí as câmaras municipais podiam ser parte integrante desse processo. Eu não acredito na gestão clínica por uma câmara, não é esse o papel de uma câmara municipal ou de uma junta de freguesia. Mas pode uma câmara municipal e uma junta de freguesia, têm normalmente vontade de apoiar quem está a fazer essa gestão clínica para garantir uma resposta mais eficaz no terreno. E nesse sentido, infelizmente, não temos visto muito essa liderança de norte a sul do país, mas perante, no fundo, o tsunami de casos que vão precisar, de pessoas que vão precisar de cuidados médicos, que vão precisar de respostas de um SNS que não vai ser capaz de responder a todos, eu creio que poderá haver aqui uma oportunidade para o poder local se reinventar e nessa reinvenção, reinventar novas respostas de saúde que possam ser em conjugação com o SNS ou complementares ao Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado, Ricardo. A mesma pergunta. Jorge, no terreno, com a mão na massa, como é que se ultrapassa esta situação, sendo que, dou-vos um dado, em Azambuja já houve pelo menos 2 tentativas da parte do pessoal ligado à saúde de criar a unidade de saúde familiar e até hoje não se conseguiu. Por 2 vezes esse esforço foi por água abaixo. O empenhamento, nós verificamos noutros casos que o empenhamento da autarquia num processo desses é importante e quantas vezes é esse empenhamento que consegue ultrapassar os constrangimentos que temos. E infelizmente a nossa autarquia não tem não tem tido essa vontade e em se querer, basta dizer, por exemplo, e não estou a revelar nenhum segredo, foi o próprio presidente que o disse numa reunião de Câmara, a resposta que nós fizemos, a diretora do Centro de Saúde da Zambuja foi nomeada no início de final de 2019, princípio de 2020, o Sr. Presidente da Câmara só o conheceu 6 meses depois. 6 meses depois, quando estávamos numa pandemia. Portanto, por aqui se vê a importância que se dá às coisas. Jorge Paulo, é fundamental virarmos os serviços de saúde para as pessoas e não para os serviços, é pôr a coisa a tónica na saúde e não nos serviços, como tantas vezes acontece. Não, a verdade é que temos de facto de mudar. E tem havido aí algum esforço, apesar de tudo, de autarquias, enfim, e tão diversas como, por exemplo, a Câmara de Oeiras, ou mesmo a Câmara de Loures, do Dr. Bernardino, ou mesmo a Câmara de Cascais, que desde logo, em termos dada a incapacidade que o Governo tem tido, no sentido de fazer com que, por exemplo, os centros de saúde serem desenvolvidos de raiz, porque é fundamental que existam condições de trabalho. No nosso, Jorge, desculpa interromper, só porque não acompanhaste, mas o nosso primeiro debate deste género, um dos participantes foi precisamente o Presidente Carlos Carreiras, que disse que estava a ver onde é que encontrava nas entrelinhas da lei uma forma de criar um serviço de saúde municipal para conseguir suprir as necessidades que o Sistema Nacional de Saúde não consegue prestar à população, com toda a ajuda que ainda assim a Câmara de Cascais dá. Eu acho que aí temos aí uma dificuldade, que é, as pessoas acham todas que vem da pátria que deve haver descentralização, mas depois quando se chega ao pormenor e ao detalhe, é difícil depois, bom, mas isto depois quem é que decide continua a ser o Estado Central? E eu acho que devia ser a gestão de pessoal, a gestão dos médicos, dos enfermeiros, continuaria a ser com certeza o Estado Central a fazer. Mas depois há muitas matérias onde essas questões podem ser ultrapassadas, nomeadamente em termos das instalações. Uma das razões porque as pessoas provavelmente não ficam
não ficaram na Zambuja foi porque as condições de trabalho não são tão aliciantes como em outros locais. Como, por exemplo, naquilo na questão das unidades de saúde familiares que aqui foram faladas, não havendo transição de unidades de saúde familiares para um determinado patamar um pouco mais exigente, é difícil as pessoas depois ficarem. E depois há uma questão de fundo. Aquilo que a atratividade do Serviço Nacional de Saúde, com as dificuldades todas que se conhecem em termos práticos, de tudo aquilo que questões burocráticas, falta de investimento, a questão dos salários, e não vamos fugir. Portanto, um especialista em 40 horas, naturalmente que agora vamos estar numa situação de pandemia e estar a falar de salários é uma situação, enfim, complicada. Mas a verdade é que um especialista em 40 horas daquilo que acontece por parte dos médicos, e pode ser um especialista com 10 anos, tem um salário bruto de 2.800 euros. E pode, ao lado, numa instituição que lhe dá tranquilidade, lugar para o carro, um gabinete, sem qualquer tipo de problemas de informática. Como falei, nós fizemos aí uma ameaça de fazer, e é pena ser ilegal, um crowdfunding para arranjar impressoras. E, portanto, quando não existem estas condições básicas, as pessoas, centrais telefónicas, eu ligo para o centro de saúde, não há nenhum sistema em que a pessoa, quando liga para o centro de saúde, você olha, se você não quiser ligar, vai ter de esperar 10 minutos. Se não se importa deixar o seu número de telefone, ou aquilo automaticamente. Não existem, portanto, centrais que tenham esta inteligência. Não existe uma coisa básica que é os meios complementares de diagnóstico que são pedidos por nós e que as organizações, os laboratórios põem nos seus sistemas informáticos, não são depois reprodutíveis nos sistemas de informação do centro de saúde. Nós não temos muitas vezes acesso, dizem que sim, mas muitas vezes não temos, daquilo que acontece nos hospitais. Portanto, há aqui uma questão de organização muitíssimo intrincada que, de facto, as autarquias têm de pôr a mão na massa. Se não fossem as autarquias, não havia centros de vacinação. Não é? Portanto, não havia. Pronto. Agora, os enfermeiros e os médicos que estão lá, enfim, são do centro de saúde, deviam ser contratados por parte do governo para não estarem a fazer, para estarem a poder ver os seus doentes e a ter essa acessibilidade. Portanto, não é uma resposta fácil. Há aqui um desinvestimento de décadas, mas tem de haver aqui uma mudança objetiva de tudo isto, porque é essencial. Há muitas áreas onde as autarquias devem intervir, e aquela ideia de isto agora não, mas como não está na lei, não deve ser responsabilidade das autarquias. Não, tem de ser proativas, tem de intervir, porque de facto aquilo que nos espera não é nada de bom, e mesmo com a ajuda das autarquias não vai ser fácil ultrapassar. Obrigado, Jorge. Falando de médicos e da falta dos médicos, que acabaste por referir, precisamente com o facto de até para a vacinação é preciso estar presente um médico, e é o médico do centro de saúde que vai, e que eu acho bem, obviamente. A questão é o que é que estamos a tirar. E vou-vos dar aqui um retrato do que é hoje a situação no Conselho da Zambuja. O Conselho da Zambuja tem, neste momento, o censo vai vir aí demonstrar, mas a estimativa aponta para 22.500 habitantes. Destes 22.500 habitantes, 12.500 não têm médico de família. Portanto, mais de 50% da população deste Conselho não tem médico de família. Faltam 5 médicos, sendo que rapidamente nestes 5 vai passar a faltar mais um, porque há uma senhora médica que vai entrar em licença de maternidade. Além destes, o que faz com que
neste momento, para esta população, só haja 4 médicos do Serviço Nacional de Saúde. Depois há mais um que é contratado e que presta serviço 5 dias por semana. Depois há outro que presta serviço 2 dias e mais 2 contratados em empresas que vão lá uma vez por semana. Portanto, na prática destes 4 contratados, tudo somado não dá 2. E é esta a realidade. Como é que, a partir de uma realidade destas, é possível recuperar da situação pandémica e como é que é possível recuperar todas as situações que estão para trás? Nós defendemos no nosso manifesto, no fundo, inicial de campanha, que este problema tem que ser resolvido. E que parece-nos que uma das formas de poder resolver é ir à procura dos médicos onde eles existem e oferecer-lhes uma oportunidade de vida no nosso concelho, um projeto de vida no nosso concelho. Porque, de facto, aquilo que existia antes, que era o médico que era conhecido na Terra, praticamente deixou de existir. Os que existiam já se reformaram. E um concelho não pode viver sem o seu médico. Vou falar o médico no singular, mas obviamente tem que ser no plural, mas porque as pessoas têm que haver esta ligação. E pelo menos dessa forma nós temos que conseguir poder intervir e o município tem que conseguir intervir criando este projeto de vida para a comunidade. Ricardo, tens estudado estas matérias, diz-nos lá se este é um caminho que podemos trilhar, junto com outros, obviamente. Ele em Sintra tem assim umas dezenas de milhares sem médico. Infelizmente, Em Sintra multiplica por 10 esta realidade. infelizmente é uma realidade efetiva e que, para além do hospital que nunca apareceu. Mas isso é uma outra luta. Aqui, relativamente aos médicos aos doentes sem médico de família atribuído, é um problema gravíssimo e como o Jorge Paulo poderá atestar, porque nós muitas vezes fala no campo da saúde que os cuidados primários, os médicos de família são a porta de entrada do sistema. Mas não são muito mais do que isso. Os médicos de família são os pivôs, são aqueles que garantem que não apenas o utente, o cidadão, como toda a sua família, tem uma visão alargada, holística da sua saúde, da sua integração na comunidade e garantir que não se perde no sistema. O que, no caso particularmente dos doentes mais vulneráveis, nos doentes mais idosos, nas pessoas com múltiplas doenças, se não tiverem quem possa de facto servir esse papel de gestor da sua doença, vem a sua situação degradar-se de uma forma que leva a que Portugal, apesar de termos uma esperança média de vida à nascença das mais elevadas da Europa, somos dos países onde se vive pior na idade avançada, depois de 65 anos, sobretudo as mulheres. Ou seja, vivemos muito, mas vivemos mal, com pouca qualidade de vida. E isso deve-se muito a esta incapacidade de resposta. E uma enorme falta de planeamento. A OCDE publicou em 2015 um estudo que demonstrava que 2021 ia ser o ano do pico das reformas de médicos de família. Ou seja, e que o número de médicos a formarem-se não seriam suficientes para compensar. Ou seja, com planeamento teria sido possível encontrar mecanismos para compensar isto. Aquilo que aconteceu foi toda a gente ignorar o facto, que era evidente nos números, e mais, tivemos desde 2016 um conjunto de promessas, não sei se se lembram, de que Portugal teria uma cobertura universal de médicos de família até 2019. E aquilo que nós vimos foi que só no primeiro mês deste ano houve mais 20 mil portugueses que ficaram sem médico de família atribuído. Só no primeiro mês. E neste momento estamos a caminho, mais uma vez, para os 900 mil e depois 1 milhão de portugueses que ficarão sem médico de família atribuído outra vez. E, portanto, é um problema crónico. Mais uma vez, como o Jorge Paulo dizia, é um problema que exige uma capacidade de resposta do Governo Central. Mas se o Governo Central não encontrar essa resposta,
sinceramente acho que o poder local vai ter que começar a encontrar formas originais de responder. Uma das vias pode ser, porventura, identificar aqueles que não têm médico de família atribuído e, enquanto não tiverem médico de família atribuído, assumir-se aqui a responsabilidade, que extravasa em muito as responsabilidades do município, mas em parceria com o setor social e privado, eventualmente ter, por via da contratualização, garantir uma resposta de acompanhamento de um médico de família por essa via. Estou? Peço desculpa. Sim, estás. Portanto, isso seria um passo para garantir, e naturalmente isto seria uma visão temporária, porque as perspectivas são que em 2024, 2025, o número de médicos em formação, chamada formação específica, neste caso Medicina Geral e Familiar, serão suficientes para depois compensar aqueles que agora se estão a reformar. Seria um caminho intermédio. Não é o desejável. Agora, este modelo Rui, que tu descreveste, de contratação por via de uma série de empresas, de pessoas que vêm às frações de tempo, não há espírito de equipa, não há integração de conhecimento, não há trabalho. No fundo, é uma visão industrializada. E mais, eu não sou médico, peça. Ricardo, peço desculpa, e mais do que isso, quer dizer, são o histórico dos últimos tempos em Zambuja é que estes médicos, mesmo estes que estão cá 2, 3 meses, com uma lista de 1800, 1900 utentes, eles não chegam a conhecer os doentes todos, quanto mais conhecer o histórico clínico deles. Não, isso não é medicina, isso não é medicina de proximidade, isso não é medicina de família, quer dizer, isso é dar uma É fingir, é usar um penso rápido. É fingir. É usar um penso rápido para uma ferida aberta, não é? Em que precisa de pontos, mas como não há ninguém para dar os pontos, põe-se um penso para enganar. Mas o problema é que não vai enganar, arrisca-se a infectar e os problemas são muito mais graves no médio prazo. E, portanto, a meu ver, hoje mais do que nunca as pessoas percebem, ao contrário do passado, de que a saúde não pode ser apenas e só visto como uma área social ou como quase caridade, como era visto antes. A saúde da população é um pré-requisito para o crescimento económico, é um pré-requisito para o desenvolvimento sustentável dos territórios. E isso, se houvesse dúvidas, a crise pandémica da Covid-19 deixou isso muito claro. Se nós não tivermos a saúde a funcionar, se as pessoas não estiverem a viver vidas saudáveis, se o bem-estar não for uma prioridade, tudo o resto falha. E a economia depende disso mesmo. As economias mais avançadas compreenderam isto há muito tempo. E, portanto, nós temos que perceber isto de uma vez por todas. Se nós acreditarmos no modelo social europeu, se acreditamos no modelo de solidariedade, em que não queremos deixar ninguém para trás, temos que assumir isto. E acho que o poder local pode, de facto, assumir este papel de liderança, porque aquilo que vai acontecer, se o fizer, vai pôr a nu aquilo que é a realidade da situação. E passaremos a ter câmaras municipais e municípios onde há resposta de saúde e outros que não. E isto depois torna a situação da parte do governo insustentável e vai ter que finalmente intervir, porque a Constituição é clara. A saúde é para todos. Só que o governo, ao negar esse acesso à saúde, está a falhar perante a Constituição, mas mais importante, está a falhar perante aqueles que mais precisam, que são os doentes. Muito obrigado, Ricardo. Jorge, a experiência e o conhecimento que tu tens em termos, enquanto, e vamos terminar, estamos a caminhar para o fim, é a última questão que vos deixo. As perguntas que têm estado a fazer nos comentários, os assuntos no fundo e as queixas que eu tenho aqui estado a traduzir. A experiência que tu tens do contacto com todos os vossos associados no país inteiro e a experiência que tens também comparativa com outros países, onde é que isto funciona melhor e porque é que funciona melhor? De facto, aqui há um problema, enfim, muito grande de diferença de culturas. Para terem uma ideia, os médicos especialistas portugueses são altamente requisitados no estrangeiro. Agora, por maioria de razão, nos países, enfim, na Alemanha, na Inglaterra,
na Escandinávia, enfim, na Bélgica, tem-se assistido a que a população local não quer ir para a medicina. Acha que é uma profissão, enfim, muito dura, horários horríveis, e remuneram os profissionais de saúde, enfim, eu não quero exagerar, mas em termos de 4 a 5 vezes mais do que remuneram em Portugal. A verdade é que também o poder de compra em Portugal, enfim, não é 4 ou 5 vezes, enfim, é metade, mas especialmente as gerações mais novas, em que viver na Inglaterra, ou viver no Luxemburgo, ou viver em Estocolmo, é algo que, para a minha geração, a diferença de viver em Santarém e em Lisboa era quase abissal. As pessoas, quando já experimentaram nos seus programas de Erasmus, situações de acesso a tecnologias, enfim, totalmente diferentes, mais avançadas, e perfeitamente ao alcance das pessoas e fazerem lá os estágios, quando a iniciativa privada em Portugal tem, nos últimos anos, investido muitíssimo mais, e os equipamentos que existem na iniciativa privada hoje são, sem dúvida, sem qualquer dúvida, melhores que aqueles que existem no serviço público. Quando a organização na iniciativa privada e mesmo no setor social acaba por ser melhor do que aquilo que ocorre no Serviço Nacional de Saúde, quando existe uma política de imposição, de promoção da mediocridade, com nomeações políticas no Serviço Nacional de Saúde, de facto é quase um milagre como é que as coisas acabam por decorrer com alguma normalidade. Quando um prestador de serviço ganha 4 vezes mais do que o responsável da equipa, mesmo não fazendo parte da equipa, indo quando lhe apetece, e não havendo qualquer tipo de capacidade de fixação, tem de haver aqui uma política proativa. E vamos ter de falar de salários, objetivamente. Claro que o facto de nos últimos 10 anos ter havido uma perda de 23% de poder de compra, claro que cria aqui dificuldades e cria estas discrepâncias. A verdade é que as autarquias, como por exemplo no Alentejo, têm tido uma política proativa de incentivos. Na região autónoma da Madeira existem suplementos objetivos para que as pessoas se fixem. A própria organização dos concursos nos médicos, isto é, a possibilidade de 3 anos depois de estar num local poderem concorrer a outra situação, esses chamados concursos de mobilidade, que só muito recentemente existe, também é uma forma, isto é, tem de haver aqui mecanismos de flexibilidade e de acompanhamento e de respeito por uma profissão que é uma profissão difícil, é uma profissão que, dada a feminilização, exige, as nossas médicas têm de ser mães, não podem ser proibidas de ser mães. As nossas, já bem basta, os médicos, por exemplo, nesta fase, quando tinham as crianças na escola, não podiam estar a acompanhar os seus filhos em casa porque tinham de os pôr em locais. Portanto, há discriminação. Não podiam tinham de pôr em escolas especificamente porque não tinham a possibilidade de os acompanhar como qualquer outro cidadão, mesmo que organizados nos serviços. E, portanto, na prática, o que se tem de respeitar é aqui ter a ver uma política de recursos humanos, que neste momento estamos aqui a pagar aquilo que o Ricardo disse, toda a gente sabe, enfim, é público que nos próximos 3 anos vão-se reformar 1.500 médicos de família e que vão entrar no sistema cerca de 1.200. Portanto, isto ainda vai ser pior. Portanto, tem de se criar aqui condições para as pessoas se sentirem tranquilas, porque aquilo que aconteceu há cerca de 35 anos, quando o Dr. Mário Soares e o Dr. Souto Maior-Cardia, é bom também que as pessoas também tenham memória, obrigam a que existam números clausos. E muitas vezes aquilo diz, é a ordem dos médicos. Não tem nada a ver com a ordem dos médicos. Quem estabelece as vagas é o Ministério da Educação. E foi o Dr. Souto Maior-Cardia, o professor Souto Maior-Cardia, o Dr. Mário Soares,
que estabeleceram essas vagas na altura, cerca de 80, quando eu entrei, mas ainda chegaram a ser cerca de 50 em cada uma das 5 faculdades de medicina. Agora, felizmente, já existe um pouco mais, são cerca de 1.800 vagas que existem de médicos, portanto, a nível nacional. Há médicos que no estrangeiro estão a fazer os seus cursos e estão a voltar para Portugal, e portanto eu também totalmente a favor que a Universidade Católica possa fazer aí, criar as condições de formar médicos. Mas o problema é formar especialistas, não é bem formar médicos. E neste momento, para terem uma ideia, estão a ser formados cerca de 10.000 especialistas, quando existem cerca de 25.000 médicos com especialidade. E, portanto, estamos também aqui no limite desta formação. E, portanto, temos de tratar bem as pessoas. Eu já não digo ganhar tanto à hora como ganha um mecânico ou como ganha um eletricista, não é? Portanto, mas particularmente em relação aos líderes, particularmente em relação às pessoas de maior responsabilidade, às pessoas que têm maior responsabilidade, temos de os tratar bem. De outra forma, as pessoas que trabalham menos e ganham mais aqui ao lado, naturalmente têm essa condição. As autarquias, como é que podem criar condições para dar mais atratividade, enfim, criar melhores condições de vida nas suas terras, haver incentivos, e numa determinada fase, durante um tempo, até inclusivamente haver casas de função. Um médico não vem do Porto para Lisboa quando ganha 2.800 euros para pagar 1.000 euros de renda, é impossível, portanto não tem capacidade, portanto prefere ficar no Porto, está ao pé dos pais, faz uma prestação de serviço e tem esse problema resolvido. E portanto tem de haver aqui mudanças na forma de estruturar e organizar os médicos no nosso país. O que é extraordinário é que ainda assim alguns vêm, como nós temos alguns casos, temos que estar agradecidos, quer dizer, um médico que deixa a família em Braga e vem prestar serviço a 350 quilómetros de casa, com dedicação, temos que estar gratos, mas não é solução, isto não pode funcionar assim, não é, Ricardo? E vamos aqui fazer o fecho final da nossa. Rui, é verdade, e nem isto pode ser com o porreirismo que às vezes nós implementamos como estratégia de gestão, porque isto exige profissionalismo, isto exige coordenação e exige capacidade de motivar os profissionais. O Jorge Paulo falava na questão remuneratória, que é naturalmente importante, mas falou também noutro aspecto, que é o reconhecimento dos profissionais, das pessoas que trabalham. Os profissionais servem para tratar os doentes. E se nós queremos colocar os doentes como primeira responsabilidade da nossa ação, temos de garantir que aqueles que os vão tratar tenham as condições mínimas para o fazer. Um médico, um profissional de saúde é um cientista, é alguém que tem ambições de poder aplicar o conhecimento científico que tem da melhor forma possível, ter perspectiva de poder garantir o acesso à melhor saúde possível conforme é o estado da arte. E aquilo que nós vemos é que muitas vezes há concursos para determinados locais, focando num pequeno aumento salarial, esquecendo precisamente isto, que é preciso garantir as condições mínimas para exercer a função. Nunca me hei de esquecer um exemplo que eu vi no Hospital de Beja, em que durante anos não conseguiam fixar psiquiatra e que um dia decidiram investir fortemente em construir uma unidade de psiquiatria, de facto, de primeiríssimo nível. E quando o fizeram, aquilo que aconteceu foi que conseguiram fixar não uma, mas 4 psiquiatras naquele hospital. Criaram um projeto com visão, com capacidade de resposta às pessoas, criando uma expectativa de gerar equipas multidisciplinares. No fundo, permitir que estes profissionais que dedicaram a sua vida inteira à formação para se prepararem para servir os outros, o possam fazer. Quando nós tratamos os médicos e os enfermeiros como mercenários, pagamos à peça, à hora, para irem tratar aqui e ali, e ninguém quer saber se fazem bem ou mal, é só para cumprir calendário, nós estamos a violar o princípio daquilo que deve estar subjacente à saúde, que é fazer tudo para garantir um atendimento de saúde de acordo com o estado da arte. E, portanto,
nós temos que ambicionar muito mais para o Serviço Nacional de Saúde, temos que garantir que sejamos capazes de trabalhar de forma articulada no sistema, indo sem preconceitos, percebendo que há capacidade de resposta no território, que não tem que ser cingida apenas e só por aquilo que o SNS pode oferecer. E aqui o poder local, eu penso que tem que ter aqui uma capacidade de liderança inspiradora que demonstra quem possa vir de fora. Porque é assim, o ideal seria o poder central perceber que tem que fazer estas reformas, mas infelizmente não vemos isso a acontecer tão cedo. E portanto, e agora que se aproximam as eleições autárquicas, que as pessoas compreendam que não serão abandonadas pela sua Câmara Municipal, pela sua junta de freguesia, que existe quem acredite nesta visão humanista de colocar as pessoas no centro da ação e que as câmaras têm aqui este potencial de juntar sinergias no território para encontrar respostas e de conseguir, usando recursos que não deviam ser usados para isso, porque deviam vir do poder central, mas face à prioridade da pandemia social que eu falei há pouco, que as câmaras municipais estão dispostas a fazer isso, percebendo que se tiver uma população saudável, terá uma população capaz de ser produtiva, motivada, para poder ajudar ao desenvolvimento local e de afirmar o território no país e na Europa. E nesse sentido, eu creio que o PSD, como partido simultaneamente personalista, humanista e reformista, tem isso na sua matriz. E as pessoas reconhecem, porque quando olhamos para a origem do SNS, eu termino aqui, de facto fala-se muito no papel de António Arnaud, foi muito importante, assinou o papel, assinou o despacho, mas depois, nos 15 anos sucessivos, quem implementou a visão do Serviço Nacional de Saúde e os anos verdadeiramente impactantes do SNS, antes de entrar numa fase de insustentabilidade e de deriva que infelizmente resultou em muitos dos problemas que hoje vivemos, os anos da universalização, de chegarmos a todos os territórios, os anos em que o Jorge Paulo esteve fortemente empenhado com o Parlamento da criação das carreiras, têm a marca direta do PSD. E, portanto, nós temos, de facto, o património histórico, mas, acima de tudo, a visão para o futuro, para as pessoas saberem, como tu dizes aí no teu símbolo, que nós estamos aqui para estar sempre ao lado de quem mais precisa. E, portanto, terminava aqui agradecendo-te, Rui, pelo convite. Muito obrigado, Ricardo. Jorge, vamos fazer também uma despedida. Foi para nós um prazer estar convosco, que tenham estado connosco, o que aprendemos mais aqui e há soluções, no fundo. A questão é haja vontade e se não há vontade central, há sempre coisas que podem ser feitas ao nível local para estarmos mais perto e contribuirmos para a solução e não abandonarmos estas questões ao serviço. Isto é um problema do governo, como ouço tantas vezes na minha Câmara, isto não é da nossa competência, é do governo. Não é, Jorge? E Muito aproveita bem. para fazer o Muito fecho. bem, não, é basicamente esta questão que, enfim, não terminava com um apelo para que não se esquecesse desta questão, porque isto começou tudo mal, enfim, quando o Ministério da Saúde, em 25 de abril de 74, era uma Secretaria de Estado da Segurança Social, quando foi feita a separação, já na altura, muitas do investimento que era feito, que devia ser feito pela Segurança Social, é feito pela saúde, e como todos sabemos. Há um preconceito em relação ao Serviço Nacional de Saúde, bate-se no peito, mas investe-se menos. Há capacidade instalada nos privados e nos sociais que não está a ser utilizada e de facto, quando se utiliza a saúde para propaganda e para politiquice, no meu ponto de vista... Desculpa só dizer-te isto, não é só nessa diferença entre público e privado, é que o Centro de Saúde da Zambuja também é um edifício praticamente novo, tem poucos anos, não é? E é utilizado a metade. Há uma infraestrutura que não é usada. Pois, mas lá está. Ainda por cima, a Zambuja é um concelho longo, portanto precisa ter extensões, tem que ter aí alguma flexibilidade.
lá está. Eu penso que uma unidade de saúde familiar de tipo B, com isso devidamente contratualizado, com devidamente incentivado, poderia ser uma solução. Olha, um grande abraço para vós e até sempre. Muito obrigado. Meus caros, agradecer aos nossos convidados este contributo ótimo que nos deram esta noite. Agradecer a todos aqueles que nos acompanharam ao vivo, ou através do Zoom, ou através do Facebook. E também uma palavra a todos aqueles que ainda, mantendo-se esta transmissão no Facebook, o vão poder fazer ao longo do tempo. É isto que estamos a fazer, discutir dos problemas de forma séria e indo ao fundo das questões para que possamos criar as soluções para estar ao seu lado. Muito obrigado a todos, muito boa noite e até à próxima. Boa noite, obrigado. Obrigado, boa noite aos dois. Ricardo, e força aí para o desafio de Sintra. O que precisar, não consigo provavelmente dar uma contribuição equivalente à que nos deste aqui hoje, mas o que for preciso, estaremos ao lado. Muito bem, igualmente. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado. Um abraço. Boa noite. Obrigado.